Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ler o capítulo 51 de Jeremias. Então, nesse capítulo, está falando aqui o que vai acontecer com Babilônia. O Senhor está falando aqui, uma continuação. Então, vamos lá, Jeremias 51. Assim diz o Senhor: Vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Lebe-Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-la como trigo e devastar a sua terra. No dia de sua desgraça, virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros, destruam completamente os seus exércitos. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus. O Senhor dos Exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si, não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora de vingança do Senhor. Ele pagará a ela o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam seu vinho. Por isso agora enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem por ela, consigam bálsamo para a ferida dela. Talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixem-na e vamos cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu, eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas, peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis dos Medos, porque seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará e vingará de seu templo. Ergam um sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, posicionem as sentinelas, preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Você que vive junto a muitas águas e está rico de tesouros, chegou o seu fim. A hora de você ser eliminado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, com certeza, a encherei de homens, como um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem. Ele faz com que as nuvens se levantem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos para a chuva e faz sair o vento de seus depósitos. São todos eles estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como esses, pois ele é quem forma todas as coisas. E Israel é a tribo de sua propriedade. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos,
Com você despedaço cavalo e cavaleiro. Com você despedaço carro de guerra e cocheiro. Com você despedaço homem e mulher. Com você despedaço velho e jovem. Com você despedaço rapaz e moça. Com você despedaço pastor e rebanho. Com você despedaço lavrador e bois. Com você despedaço governadores e oficiais. Então aqui ele está falando, né, que com o Senhor ele faz isso tudo aqui, né? Tudo que ele falou aqui, ó, né, que Deus é o martelo, é a arma de guerra, né? Isso tudo que ele falou aqui, ó. E só o Senhor, né? O que ele quis dizer aqui, ó, é que só o Senhor tem esse poder. Que essas imagens aqui não tem esse poder, né? Então aqui, ó, Deus está falando aqui agora, ó, no versículo 24. Retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia por toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei minha mão contra você e eu farei rolar dos penhascos. Eu a farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha calcinada. Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem para um alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Ergam um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para o combate contra ela. Convoquem contra ela estes reinos, Ararat, Mini, Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela. Lancem os cavalos ao ataque como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela. Os reis dos Medos, seus governadores e todos os seus oficiais, e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem de pé os planos do Senhor contra a Babilônia. Desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar, permanecem em suas fortalezas. A força deles acabou. Tornaram-se como mulheres. As habitações dela estão incendiadas. As trancas de suas portas estão quebradas. Um emissário vai após outro e um mensageiro sai após outro mensageiro para anunciar ao rei da Babilônia que sua cidade inteira foi capturada. Os pontos de cruzar o rio foram tomados, a vegetação dos pântanos foi incendiada e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: a cidade de Babilônia é como uma eira à época de colheita, logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente, ele nos engoliu e encheu seu estômago com nossas finas comidas e então nos vomitou. Né? Porque Nabucodonosor, ele tomou o território lá, né, de Israel, ele se apossou de tudo lá. E agora está acontecendo com a nação dele, né? Com a Babilônia. Nabucodonosor, ele é o rei da Babilônia, né? Ó, que a violência cometida à nossa carne esteja sobre Babilônia. Dizem os habitantes de Sião: que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia. Então, lembra que Nabucodonosor, ele invadiu lá o território de Israel, se apossou de tudo, né? Agora está acontecendo aqui com a cidade dele, do rei Nabucodonosor, que é a Babilônia. Está acontecendo isso tudo aqui. Então, o Senhor permitiu, né, que acontecesse aquilo lá. Nabucodonosor
tomasse o território, né, levasse pessoas lá como cativos e tudo para Babilônia, mas agora está acontecendo aqui, ó. Agora chegou a hora da destruição da Babilônia, que era uma cidade cheia né, de desobediência a Deus. Eles não respeitavam a ordem de Deus, não seguiam o que Deus falava com eles, faziam tudo o contrário, né? As coisas de Deus ali. Tinham ídolos, tinham muitos deuses, imagens, muitas imagens, né? Que era o que o Senhor não gosta, né? E eles faziam mal, fora as outras coisas também. Uma cidade assim de muitos pecados mesmo, muitas coisas horríveis. Era a cidade da Babilônia. E agora está acontecendo aqui, ó, isso aqui com essa cidade, né? Deus está castigando por causa dos pecados que eles cometeram, que esse povo aqui cometeu. Que a violência cometida à nossa carne esteja sobre Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, de Jerusalém. Por isso, assim diz o Senhor: vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei o seu mar e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leãozinhos, rosnam como filhotes de leão. Mas enquanto estiverem excitados, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres e então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Então, né, nada fica impune, não, aos olhos de Deus, não. Tudo uma hora as pessoas pagam pelas coisas que elas estão fazendo, né? Porque a pessoa vai achando, eu vou cometendo isso tudo aí e Deus não tem poder não sobre minha vida, não, eu vou fazer o que eu quiser, né? O que eu quiser fazer, eu vou fazer. Não, não é assim, né? Uma hora acontece, Deus, ele vai dando oportunidades para a pessoa se arrepender. Aí, quando ele vê que não adianta mesmo, né? Que a pessoa tá com o coração duro ali, ó, aí acontece isso aqui, né? Então, a gente tem que ter temor a Deus, né? As coisas de Deus. Deixa eu ver onde que a gente parou aqui. Versículo 40. Eu os levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes, como Sesaque será capturada. O orgulho de toda a terra tomado. Que horror a Babilônia será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia, suas ondas agitadas a cobrirão, suas cidades serão arrasadas, uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Castigarei Bel na Babilônia e farei vomitar o que engoliu. As nações não mais acorrerão a ele, e a muralha da Babilônia cairá. Sai dela, meu povo. Cada um salve a sua própria vida da ardente ira do Senhor. Não desanimem, nem tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega este ano, outro no próximo. Rumor de violência na terra e de governante contra governante. Portanto, certamente vêm os dias quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada e todos os seus mortos jazerão caídos dentro dela. Então o céu e a terra e tudo o que existe neles gritará de alegria por causa da Babilônia. Pois do norte destruidores a atacarão, declara o Senhor. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam,
Não permaneçam, lembre-se do Senhor numa terra distante e pensem em Jerusalém. Estamos envergonhados, pois fomos insultados, e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros penetraram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando castigarei as suas imagens esculpidas por toda a terra. Por toda a sua terra, os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto a sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito, o som de grande destruição vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o seu grande ruído. Ondas de inimigos avançarão como grandes águas, o rugir de suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia, seus guerreiros serão capturados e seus arcos serão quebrados, pois o Senhor é um Deus de retribuição, ele retribuirá plenamente. Embebedarei os seus líderes e os seus sábios, os seus governadores, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a larga muralha da Babilônia será desmantelada e as suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por nada. O trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. Esta é a mensagem que Jeremias deu ao responsável pelo acampamento Seraías, filho de Nerias, filho de Maacéias, quando ele foi à Babilônia com o rei Zedequias de Judá, no 4º ano do seu reinado. Jeremias escreveu num rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo o que fora registrado acerca da Babilônia, né? Então o profeta Jeremias, ele escreveu num rolo tudo que o Senhor passou para ele ali, né? Ele disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, tenha o cuidado de ler todas essas palavras em voz alta. Então diga: ó Senhor, disseste que destruirás este lugar, para que nem homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele a uma pedra e atire-o no Eufrates, né, no rio Eufrates. Então diga: assim Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela. E seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias, né? Então, nesse capítulo aqui, a gente viu, né, o que Deus falou com Jeremias aqui, o que vai acontecer, né, com Babilônia. Então é isso, gente. Tá chegando aí a justiça de Deus, né? Deus tá fazendo justiça ali, tá tirando tudo aquilo ali que não agrada a ele tá fazendo, porque ele falou várias vezes com o povo lá, com aquele povo, e eles continuaram cometendo esses pecados. Então agora Deus precisou de fazer isso, né? Destruir a cidade para eles, né, verem que só o Senhor mesmo tem poder, que eles não podem ficar, né, virando as costas para as coisas de Deus, né, não terem temor às coisas de Deus, ficarem fazendo ídolos, fazendo deuses para eles, né. Então Deus mostrou que isso está errado, e ele teve que destruir, né, essas cidades aqui, ó, para o povo acordar e para o povo ver que está errado, né? Então, que a gente possa usar a palavra do Senhor, que tudo isso que aconteceu com esse povo, para a gente, né? Servir de exemplo, para a gente não fazer isso, né? Porque senão pode acontecer isso com a gente também, né? Porque faz a justiça, vocês viram, a gente viu aqui que chega, uma hora a justiça chega. Não fica para sempre, não, porque Deus, ele pede para a gente ter obediência a Ele,
porque ele é o responsável, né? Ele que criou a gente. Então, se a gente está aqui, foi por causa dele, ele que criou isso tudo aqui. Ele que criou a gente. Então, o mínimo que a gente tem que ter é temor a Deus, né? É respeitar o que ele está falando para a gente fazer, através das escrituras aqui, ó. Então, que a gente não seja rebelde, né? E precisa de acontecer isso tudo aqui, ó, para a gente respeitar o que está na palavra de Deus, o que Deus falou para a gente através desses profetas aqui e através da palavra dele, né? Que ainda dá tempo ainda, não é o fim, não. Pode ver que antes disso tudo acontecer aqui, Deus falou várias vezes, muitas vezes mesmo, por muitos anos, foi falando para eles pararem com isso, né? E mesmo assim, eles não pararam. Então Deus precisou de fazer isso aqui, ó, destruir, né, essas cidades aqui, para eles verem, né? Ele ver que o único que tem poder mesmo é o Senhor. O único Deus digno, né, de adoração. Então é isso, gente. Nós vemos capítulo 51 de Jeremias. Que Deus te abençoe. Seu sábado seja abençoado, seu final de semana. E coloca Deus na frente de tudo ali, sabe? O que você vai fazer? Escuta a voz dele. E o Espírito Santo, ele fala com a gente. Então vamos obedecer. Se o Espírito Santo está falando para fazer, para não tomar certa atitude, não toma. Porque depois ali a gente vai colher, né? Porque quantas vezes a gente escuta uma vozinha assim do Espírito Santo falando, não faz isso, não fala isso, porque não fala agora, espera que deixa eu, né? Deixa eu ser sua justiça, calma, né? Eu vou fazer justiça, ou tipo assim, não faz isso, deixa pra lá, deixa que eu resolvo. E a gente vai lá, tenta resolver com o nosso próprio braço, né? Com a força do nosso braço. E aí dá errado. Então a melhor coisa é escutar a voz de Deus mesmo e fazer o que Ele tá falando pra gente, né? Porque no final ele vai dar certo, porque Ele conhece o início, o meio e o fim. Então Ele sabe qual é a melhor, né? Qual é a melhor escolha ali pra gente tomar, né? Então é isso, que Deus te abençoe seu dia, seu final de semana, em nome de Jesus. Que praga nenhuma chegue à tua tenda, porque os anjos do Senhor estão ao redor da sua casa, da sua vida, de todos da sua família, em nome de Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então é isso, gente. Tchauzinho e até mais.